Esta semana saiu mais um decreto agora desobrigando o uso das máscaras, ou seja, em muitos lugares você pode entrar sem máscara agora. É claro que em alguns lugares ainda é necessário continuar usando, mas já não é obrigatório. Mas eu quero falar de outra máscara nesta oportunidade. Eu quero falar para alguns cristãos, até quando muitos cristãos ainda vão continuar usando a máscara, não esta, mas a máscara da hipocrisia. Você sabe o que é uma pessoa hipócrita? Jesus combateu eles durante 3 anos. No capítulo 7 de Mateus, Jesus fala sobre alguém tentando tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no seu. E o próprio Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Meu irmão, quantas pessoas usando máscaras nas igrejas? Quantas pessoas que acham que servir a Deus é vestir uma roupa de crente e ir para o culto? Quantas pessoas que acham que servir a Deus é vestir uma capa de santidade e aí ocuparem os púlpitos ou as cadeiras nos púlpitos das igrejas? Quantas pessoas se enganando com dons? Eu conheço muita gente que prega muito bem, que você chora numa mensagem dele, mas é adúltero. Eu conheço muitas pessoas que têm um belo sermão, mas infelizmente maltrata a mulher em casa. Tem deles que falam em várias línguas estranhas e depois que sai do culto fala mal do seu pastor, fala mal dos obreiros, fala mal da igreja, fala mal da mulher, fala mal de todo mundo. Que tipo de língua estranha é essa que estão falando? É a língua que não provém de Deus, mas sim de Satanás. E quantos pastores que estão apoiando essa sem-vergonhice? Quantos pastores que trazem pregadores e até mesmo pregadores da sua própria igreja que não vivem em conformidade com a palavra de Deus? E aí é muito fácil você encher os seus púlpitos com um monte de pregadores que se auto-intitulam homens de Deus, mas muitas das vezes maltrata a esposa, muitas das vezes maltrata os filhos, muitas das vezes compra fiado e não paga. É o que está cheio de gente nas igrejas que estão agindo desta maneira. E aí eu pergunto, que palavra que está sendo pregada nessas igrejas? Que Bíblia que estão ensinando essas igrejas? Que tipo de ensino eles estão passando? Porque é como a Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Eu só tenho moral para cobrar e para falar contra o pecado quando eu não estou aliado com o pecado. E é isso que o diabo quer. O diabo quer nos envergonhar. O diabo quer sujar a tua índole, o teu caráter, porque a partir do momento que você estiver em pecado, você não terá mais moral para pregar a palavra da verdade, porque a verdade liberta. Mas infelizmente é o que nós temos visto hoje, as pessoas se preocuparem com posições, as pessoas se preocuparem com status. Muitos crentes que no final de semana postam lá as suas fotos que esteve num congresso, que esteve na igreja, glorificando, exaltando a Deus, e durante a semana coloca lá o escudo do seu time do coração. Outros caminham pelas ruas da cidade, batem no peito dizendo: esse aqui é o meu time do coração. Ou seja, a Bíblia diz que não podemos adorar a 2 senhores. Muitos vão dizer: não, isso não é idolatria. Idolatria é adorar uma imagem. Será que isso também não é idolatria? Muitos crentes que não falam nada de evangelho em suas redes sociais, mas quando o seu time do coração ganha, aí ele faz propaganda, aí ele começa a contar a história do seu time. Pergunta para eles se eles conhecem a história da igreja primitiva. Pergunta para eles se eles conhecem quem são nossos pais na fé. Pergunta para eles como que é a história da igreja, quem foram os reformadores da igreja. Com certeza eles não vão saber. Agora pergunta para ele quantos títulos o seu time tem. Pergunta para ele qual dia foi fundado o seu time. Ele vai saber disso decorado, sem precisar consultar nada. Sabe por quê? Porque para ele é prioridade. São homens que envergonham o evangelho de Cristo. Se você não entendeu, eu repito, são homens que envergonham o evangelho de Cristo. Jesus nunca defendeu a bandeira, Jesus nunca defendeu um time de futebol, Jesus pregou o evangelho, por isso, por causa da sua mensagem, da sua pregação, que ele foi crucificado. João Batista, por falar a verdade, cortaram o seu pescoço por causa da verdade. Agora, muitas pessoas estão aliadas com a mentira e dos seus lábios só pode sair mentira. Muitas pessoas estão se enganando com dons, achando que Deus salva. Muitas pessoas são um bom pregador, mas um péssimo crente. São um bom pastor, mas um péssimo marido. É um bom obreiro, mas é um péssimo pai ou uma péssima mãe. E aí aonde isso vai dar? Jesus disse:
que naquele último dia muitos dirão: Senhor Jesus, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei os enfermos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque praticastes a iniquidade. Quantos crentes perderão a sua salvação, pois estão andando na iniquidade? Quantas pessoas que estão dentro das igrejas e quando Jesus voltar ficarão aqui? E quantos deles que já não crê mais em arrebatamento? Pois se acreditassem, viveriam hoje, como se Cristo voltasse ainda hoje. Por isso deixo aqui um alerta: está na hora de tirar esta máscara. Tire a máscara e se permita ser moldado pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo molde você, trabalhe em você, transforme a tua vida, para que através da tua vida você possa alcançar mais vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe.